Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão da drástica piora que haverá na psicosfera antes dos eventos se iniciarem. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está às portas. E, como sempre, continuar pedindo para todos vocês que continuem orando. Vamos continuar orando, gente, pela paz no mundo. Vamos orar também pelo finzinho da operação de rescaldo das almas que compõem o grupo de filhos de Tomé. Vamos orar também pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estação da discórdia e por esse motivo ficou nelas uma quantidade de energia deletéria muito grande ainda que precisa ser transmutada, tá? E finalmente, gente, vamos pedir ao nosso amado Cristo, nosso diretor planetário, que intervenha pessoalmente no coração de todos esses seres trevosos que estão por aí, demovendo-os desses sinistros objetivos que eles têm de espalhar o caos, de espalhar o medo, o pânico entre nós encarnados. Tá? Pensem que a oração de cada um de nós é extremamente importante para o fortalecimento da egrégora de luz. Nós já temos vários grupos de orações que existem, que são maravilhosos, têm uma missão importantíssima junto ao planeta. Então, quem gostar de orar em grupo, junte-se a esses grupos de oração. Nós temos aí o grupo da Lucila, nós temos o Frei Gilson, enfim, vários grupos maravilhosos de oração, aos quais a gente, quem gostar de orar em conjunto, pode orar em conjunto. Quem não puder ou não gostar, pode orar também, fazer a sua oração individual, porque toda a energia que nós emitimos, ela vai se juntar nessa egrégora maravilhosa de energia em torno do planeta. Pois muito bem, gente, quem deu essas informações que eu vou repassar para vocês hoje foi o nosso querido Asclépios. E por favor, não confundam, gente, porque são duas entidades diferentes. Nós temos o Asclépios e temos o Asclepíades, tá? Todas duas entidades maravilhosas, elevadíssimas, que atuam no círculo lá de nossa mãezinha Maria Santíssima. E eu vou confessar para vocês que eu, muitas vezes, quando vou receber a mensagem deles, eu me confundo, fico, é Asclépios ou Asclepíades? Aí eles, não, aqui no caso, né? Aqui é o Asclépios que está falando, não confunda, minha filha. Nós somos dois seres diferentes, temos nomes parecidos, mas somos seres distintos, tá? Então, gente, preste atenção, que hoje quem está dando essa mensagem para nós é o Asclépios, não é o Asclepíades, tá? E eu, na sessão de psicografia, eu estava pensando, gente, sobre essa questão da transição, dos eventos que estão se aproximando, né? E estava pensativa sobre aquilo, né? Imagino que vocês também devam estar.
E ele falou assim: olha, minha filha, nós não sabemos a data exata dos eventos, você sabe disso. Então, vamos todos trabalhando com calma, tranquilamente, sem parar, até que o momento dos eventos tenha o seu início, tá? Então, gente, vamos levar nossas vidas, tá? Com calma, com tranquilidade, não vamos parar de fazer as coisas, vamos continuar tendo as nossas vidas, só que nós temos que nos focar, nos orientar a orar mais, tá? Isso sim, gente, a oração é algo extremamente requerido nessa fase pela qual nós estamos ingressando, tá? E ele falou, continuou falando, ele disse, olha, o que nós aqui na espiritualidade sabemos é que os eventos estão muito próximos. Eis que a maturação energética do planeta está correndo de forma acelerada, para a grande alegria do Cristo, vejam só, tá? Porque o nosso Cristo, ele não vê a hora de que a gente entre no mundo de regeneração. Olha só que lindo, gente. Tá? Cristo não quer ver a gente sofrendo, Cristo já quer que a gente entre logo no mundo de regeneração. Mas para isso, o planeta tem que atingir uma determinada, digamos assim, maturação energética para que tudo possa ser deflagrado e que tudo corra conforme o planejamento que ele mesmo fez. Agora, veja só o que ele vai dizer para nós agora, o que o Asclepios nos conta, gente. Falou assim: antes, porém, dos eventos iniciarem, tudo sofrerá uma drástica piora, deixando os corações dos justos muito confrangidos, tá? Então, gente, é aquela história, antes de melhorar, ainda vai piorar mais um pouco, tá? Então, os trevosos, nesse momento, eles vão exultar, eles vão vibrar, porque eles vão acreditar que eles estão sendo os vencedores aí da parada, tá? E aí o que vai acontecer? Os últimos indecisos farão as suas opções. E ele falou assim: nossa, uma questão bem interessante, minha filha, vamos esclarecê-la. E aí começou a falar, disse assim: a nossa amada mãezinha Maria Santíssima, ela se encarnou numa linhagem totalmente humana. É claro que não existe, olha o que ele vai falar agora, gente, não existe no planeta um DNA 100% humano, terráqueo, tá? Porque a nossa raça, ela sofreu uma intervenção alienígena em tempos imemoriais, quando esses seres estavam selecionando os melhores hominídeos para transformá-los em uma raça mais aperfeiçoada, tá? Então, o que ele explicou foi o seguinte, que todos nós carregamos nos nossos DNAs uma genética extraterrestre, tá? Então, gente, todos nós já somos meio híbridozinhos, tá? Essa é a verdade da questão, tá? E aí ele falou assim: mas desconsiderando-se essa questão ancestral, né? O corpo físico de Maria era de origem 100% humana, tá? Então, gente, tem uma linha que acredita que Maria já era um ser híbrido tal, que, enfim, para poder gestar um ser como Cristo, mas isso não foi necessário, tá? Porque a redução feita pelo Cristo amado para poder se encarnar aqui no planeta, ela foi tão perfeita,
tão perfeita que bastou apenas um gene Y diferenciado para que o seu corpo carnal pudesse suportar o elevadíssimo teor energético do seu espírito em ubiquidade. Tá? Isso eu já contei para vocês, que a encarnação do Cristo aqui no nosso planeta, ela se deu por um fenômeno de ubiquidade do Cristo cósmico. Porque o nosso Cristo amado, ele não é só diretor aqui da Terra. Ele é diretor de, pelo menos que se saiba, mais outros 4 planetas além da Terra. E ele não saiu do posto dele, não. Ele veio, encarnou aqui, e o que encarnou, foi ele num processo de ubiquidade, tá? Uma projeção energética dele mesmo, porque a mente dele, gente, a mente dele é um negócio assim que a gente não tem noção de como funciona. A mente do Cristo, isso nossos irmãos estelares já me disseram, ela é mais poderosa do que qualquer computador quântico que um dia nós venhamos a inventar, tá? Então ele dá conta de gerenciar 5 planetas, gente, simultaneamente, tá? Inclusive a gente, que eu acho que de todos eles, acho que a gente é o mais trabalhoso, né? Até por causa dessa fase que a gente está vivendo, né? E, enfim, essa foi a explicação dada pelo Asclépios sobre o corpo físico de Nossa Senhora, né? Dizem que ela era lindíssima. E aí eu recebi mais uma pergunta de outro ouvinte, e que dizia o seguinte, me perguntaram o seguinte: se Jesus e Miguel Arcanjo, se eles seriam espíritos irmãos de evolução, ou se eles seriam assim tipo contemporâneos, tá, em termos de antiguidade, né? E o Asclépios respondeu, ele falou assim: olha, Jesus e Miguel, eles se tratam tudo pelo nome, né? Miguel Arcanjo que ele está falando, eles não têm a mesma antiguidade. Jesus é muito mais antigo do que Miguel, que, por sua vez, é um espírito espetacular também, diga-se de passagem, e que muito auxilia o Cristo nessas questões disciplinares. Vocês sabem que ele já cuidou de toda a transição de Capela aqui para o planeta Terra. E agora ele vai cuidar novamente de todo esse processo de transição aqui da Terra para Quiron e outros planetas, né? Mas principalmente a gente sabe que o planeta Quiron vai ser o principal herdeiro dos seres trevosos que sairão aqui da Terra. Assim como nós fomos os herdeiros dos seres trevosos que vieram de Capela. E quem são os indecisos, pessoal? Os indecisos são aqueles espíritos que estão em cima do muro, gente, tá? E o que eles estão fazendo em cima do muro? Eles estão aguardando para ver qual dos lados será vencedor. Para daí, então, como se diz, eles pularem na boa, tá? Porque eles são seres ainda muito egoístas que só conseguem pensar neles próprios e visando eles se saírem bem, eles ignoram a ética, eles não estão nem aí para que lado que ganha, o negócio é eles ficarem numa boa. Eles ficando numa boa, o resto para eles não tem qualquer importância, tá? E Jesus não quer que existam esses indecisos, tá? Por isso as coisas estão dando uma piorada, aonde o mal aparentemente vai parecer que está ganhando, e aí esses indecisos vão fazer as suas opções, tá? E aí a hora que eles descerem do muro, pronto, o processo vai começar, tá?
E a entidade continuou, falou assim: aguentem firmes, meus filhos, aguentem firme, não percam a fé e orem com fervor, porque logo, logo tudo vai se precipitar e todos os trevosos serão exilados aqui do planeta Terra rumo a planetas primitivos, deixando todos vocês aqui em paz para poderem continuar as suas jornadas evolutivas. E aí, é claro, né, eu perguntei para o Asclépios se isso também acontecerá aqui no nosso Brasil. E ele respondeu: filha, isso vai acontecer no planeta todo. Ninguém vai escapar, porque afinal de contas, essa é a grande batalha do Armagedon, aonde o mal estertora em suas últimas manifestações. E o resultado, todos já sabem. Que resultado é esse? A luz sempre vence as trevas, gente. Isso aí não tem meu pé me dói, não, gente. É desse jeito. Os trevosos, eles, devido ao grande grau de arrogância que eles têm, eles acham que vão, de alguma forma, conseguir virar esse jogo. Só que isso não há a menor possibilidade que aconteça, porque o nosso diretor planetário, que é Jesus, que é um ser poderosíssimo, ele já decretou que o planeta vai passar de era. Nós vamos sair do estágio de expiação e provas e vamos adentrar um mundo de regeneração, tá? Então, só fica essa confusão aí toda que eles estão causando, porque eles acham que vão conseguir de alguma forma virar o jogo. Só que realmente isso não existe, gente, a menor possibilidade de que isso aconteça. Por isso que o Asclépios nos recomenda, eles dizem: aguentem firme, vamos todos, gente, aguentar firme, vamos manter os nossos valores éticos, vamos nos manter firmes nos nossos valores, vamos nos exercitar no bem. Quem perseverar até o final vai receber grande recompensa espiritual, tá? E falou para ficar tranquilo, falou: gente, essa encarnação é uma encarnação valiosíssima para todos vocês. Quem está encarnado aqui hoje, nesse momento, é porque tem merecimento para estar aqui encarnado, já veio preparado para enfrentar toda essa situação que nós estamos iniciando a atravessar, tá? Então, gente, é isso aí, ó. Vamos para frente, força, vamos orar sem medo, pessoal, sem medo, tá? Lembre-se que o medo, angústia, todos esses sentimentos ruins são alimento para os trevosos, tá? É o que eles querem, porque eles se alimentam desse tipo de energia e eles, de alguma forma, eles não curam, mas eles fortalecem o perispírito deles, tá? E a gente não tem que ficar alimentando o trevoso, não. Por isso que nós não podemos ter medo, tá? Porque Jesus está do nosso lado. Jesus é o nosso diretor planetário. E ele vela por todos nós, gente, porque ele tem essa capacidade espiritual de estar conosco. Nós é que infelizmente não o vemos, né? Tanto é que ele vai precisar se adensar novamente para que nós, aqui encarnadinhos, possamos vê-lo materializado. Mas ele vai fazer isso para a gente porque ele é o amor, né? Ele vai fazer. E aí, na sequência, o Asclepíades me deu uma colher de chá, falou assim: e o que você quer saber agora, minha filha? E eu, é claro, né, fiquei toda alegrinha, né? Eu sempre tenho umas perguntinhas assim, já na manga, assim, para soltar se eles me derem essa
oportunidade. Desculpa. E eu então perguntei sobre o DNA de Nossa Senhora, porque eu recebi uma questão muito interessante de um dos ouvintes que me perguntou assim, se o DNA de Nossa Senhora era 100% humano ou se ela já seria um ser híbrido. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, aquele pacotinho youtubístico, gente, clica no sininho, por favor, dê seu like. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se, gente. Olha, nós estamos quase chegando nos 80 mil. Quase, quase. Se todo mundo que assiste os vídeos se inscrever, a gente vai chegar fácil nos 80 mil, gente. E vai ser absolutamente maravilhoso. Outra pergunta que eu recebi dos ouvintes eu achei muito interessante, que é assim, me perguntaram se depois do apagão nós vamos viver mais. E o Asclepios gostou da pergunta, ele falou, essa pergunta é boa, minha filha, vamos lá. Ele falou assim, a raça humana, quando entrar no mundo de regeneração, ela terá o seu limite de vida encarnada bem ampliado, porque não será mais uma vida tão sofrida e cheia de penas, angústias e doenças que hoje nós temos. Mas esse será um processo gradativo que irá se instalando à medida em que a gente for evoluindo, tá? Então, gente, não é passe de mágica, não é que passou o apagão, passou a transição, a operação de despertamento físico e pronto, todo mundo vai viver 300 anos. Não vai ser assim, eu sempre falo isso para vocês. O processo de evolução, ele é gradativo. O mundo de regeneração, gente, ele também vai evoluindo. Lembre-se daquela figura que a própria espiritualidade apresentou de um prédio com vários andares, gente. Então, nós estamos saindo do andar de expiações e provas, estamos entrando num novo andar, que é o andar de regeneração. E existe nesse andar uma escada que vai nos levar até mundo feliz. Mas essa escada a gente vai ter que subir degrau por degrau, tá? Então nós vamos começar no primeirinho degrau ali do estágio de regeneração. E devagarinho a gente vai subindo e vamos obtendo todas as benesses de sermos espíritos mais elevados. Eu sempre gosto de usar essa metáfora do edifício e dos andares, que eu acho que ela propicia um entendimento mais claro sobre essa questão da gradação na evolução, tá? Então, ele falou assim, quando vocês chegarem lá no término da era de regeneração, estiver lá no topo da escada, vocês vão viver por séculos, sem qualquer perda ou dano, envelhecimento aos vossos corpos físicos, que também já serão muito menos densos do que hoje em dia, tá? E o tempo, ele falou assim que o tempo, ele vai correr diferente também pra gente, tá? Diz que o tempo vai passar cada vez mais rápido para nós, só que sem a angústia que hoje nós sentimos, tá? Veja só que coisa interessante, que hoje nós temos essa sensação que o tempo como se escorresse pelas nossas mãos. A gente corre, faz um monte de coisa e parece que não dá tempo, não tem tempo suficiente. Então ele falou que esse tipo de sentimento que nós temos em relação ao tempo
diz que ele vai desaparecer, porque ao mesmo tempo em que o tempo correrá mais rápido, nós teremos mais calma para fazer as coisas, sem tanto estresse e sem correria. E por que isso? Porque nós não vamos mais ter os trevosos para nos atormentar, gente, tá? Insuflando na nossa cabeça ansiedade, sentimentos de medo, de incompletude, tá? Como eles vão estar exilados, nós vamos começar a ter calma para fazer as coisas, vamos começar a não ter mais tanto sentimento de medo, de ansiedade, aquele medo de errar, isso tudo, gente, vai desaparecendo, a gente vai entrando num outro patamar vibratório. E ele falou assim: a gente sabe que hoje é muito difícil para vocês imaginarem como é que isso vai acontecer, mas vai ser dessa forma, conforme eu expliquei, tá? E aí o Asclépios foi se despedindo, né? São seres, gente, que trazem uma energia maravilhosa, uma energia boa de amor, de carinho, assim, sabe? É muito gostoso a energia deles, muito boa. E ele foi então se despedindo, né? E foi embora. E aí, na sequência, quem veio? O nosso querido capitão, né? O meu mentor aí do Segundo Império, que me ajuda, que tá sempre ali comigo, né? Me explicando as coisas que não entendo direito, né? E aí ele veio e eu perguntei de novo para ele, perguntei sobre a situação no Brasil, se essa situação vai apertar, porque eu estava me sentindo muito angustiada com tudo que está acontecendo no nosso país. E ele falou assim: "Ô, minha filha, vai apertar sim, mas será por pouco tempo, você vai ver. Aguentem firmes e continuem orando com fé, porque logo tudo se resolverá. E vai se resolver da melhor maneira possível." Ele falou assim, e olha que ele contou, ele falou assim: o astral está muito, muito tumultuado. E os seres que estão chegando das locas desmoronadas, que eu já contei para vocês, diz que eles são muito feios e muito distorcidos. E ele falou assim: nós, da espiritualidade, temos que ter um preparo para vê-los. Imagina, gente, nossos missionários de luz, gente, olha, não está sendo fácil para nós e não deve estar sendo nada fácil para eles também ter que se defrontar com esses seres tão feios e tão distorcidos. E ele falou assim, olha só o que ele contou, ele falou assim: além de todo esse problema da distorção, eles todos têm um odor nauseabundo. E tem que se ter muita coragem e preparo para lidar com isso. Diz que o cheiro deles assim é um negócio assim horroroso, horroroso. Então, por isso, eles pedem muito que a gente ore para que nós tenhamos proteção desses seres tão terríveis, tá? Mas a misericórdia divina vai se encarregar deles, tá? Porque esses seres todos vão perder os seus perispíritos, porque eles vão ser exilados. E vocês sabem que eu já contei para vocês que quando a gente é exilado de um planeta para outro, o que vai é a nossa mônada, tá? Nossa mônada que vai. O perispírito, ele fica aqui no planeta, porque ele é feito de semimatéria do planeta onde a gente está estagiando. Então, todos esses seres, eles vão realmente ter os seus perispíritos desmanchados, tá? E o que vai acontecer? Essa semimatéria, ela vai ser submetida a um tratamento
magnético, tá? De transformação, de limpeza, digamos assim. E essa energia péssima, esses odores, todas essas coisas vai ser totalmente transmutada pelo nosso planeta querido, gente, que já foi devidamente preparado pelo Cristo amado. Vocês se lembram quando eu falei que o Cristo estava trabalhando na decodificação dos cristais? Justamente ele recorreu a essas reservas para fortalecer a Mãe Terra com energia muito boa, muito positiva, de forma que o planeta tenha condição de absorver toda essa energia ruim dos perispíritos deles, todos esses miasmas que eles vão deixar na nossa atmosfera. Então isso tudo, gente, vai ser puxado para a Terra, vai ser transmutado pela Mãe Terra e devolvido pelos poros planetários em forma de energia muito positiva. Olha que notícia boa, né? E o capitão comemorou e falou: olha, ainda bem que isso vai acontecer, minha filha, porque é horrível ver esses seres e sentir esse cheiro fétido que todos eles têm, né? E é isso que eu falei, né? Como vocês podem ver, os nossos irmãos de luz, gente, também sofrem nesse contato com esses seres tão pouco elevados. E nem por isso eles deixam de fazer o trabalho deles de auxílio, de ajuda, de proteção a nós encarnados, de encaminhamento a esses seres, aqueles que resolvem se entregar, né? E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!